A presidente Dilma recebeu hoje representantes da Confederação Nacional dos Municípios que manifestaram apoio à proposta do governo de recriar a CPMF, desde que a alíquota seja de 0,38% e partilhada entre União, estados e municípios. A proposta do governo, enviada ao Congresso Nacional em setembro, prevê a volta do tributo com alíquota de 0,20%, com destinação dos recursos para cobrir o déficit da Previdência Social. A ideia da Confederação Nacional dos Municípios é que o dinheiro do tributo possa também ser usado para financiamento da saúde e educação, e não apenas da Previdência, como consta da proposta original. O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, reconheceu que o governo trabalha com a possibilidade de alíquota de 0,38% e afirmou que espera a colaboração dos prefeitos para pressionar os parlamentares e aprovar a volta do tributo. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aguardando o relator. Olha, a população é contra a recriação da CPMF. Os analistas são contra a recriação deste imposto. Os economistas também são contra. Mas na hora do vai que vai, todo mundo quer pegar o seu quinhão. Como se diz popularmente, todo mundo quer pegar uma beirada na CPMF. Seria de 0,20%, que já seria um absurdo. Agora, os prefeitos querem que aumente para 0,38%, para eles pegarem também essa beirada que eu falei. É o lobby da CPMF. É igual aquele lobby de abrir buraco lá no Nordeste, né? A indústria da seca. Agora tem a indústria da CPMF. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que estabelece penas específicas para quem induzir ou orientar gestantes ao aborto. O texto altera o Código Penal. Em geral, o projeto proíbe a venda de meios abortivos e pune quem facilitar a prática de aborto. Também acrescenta a necessidade de exame de corpo de delito para atendimento pelo SUS em casos de estupro. No Brasil, o aborto é permitido e pode ser feito em alguns hospitais da rede pública em apenas 3 casos: quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, quando a gravidez resulta de estupro ou a gestação for de feto anencéfalo. A proposta aprovada ainda estabelece prisão de 6 meses a 2 anos para quem induzir ou instigar gestantes a praticar aborto ou auxiliá-la na prática. Olha, no mundo todo, o aborto está sendo discutido popularmente com as pessoas, com as entidades públicas, com as entidades da sociedade civil e tudo mais. Aqui no Brasil, ele está sendo restringido pelo retrógrado presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Mas tem hora que eu penso, será que o Brasil merece Eduardo Cunha? Talvez sim, né? O diálogo é sempre o melhor caminho. Essa é a proposta do programa de mediação de conflitos, implantado em 31 comunidades afetadas pela violência em Minas. Com o auxílio dos mediadores, os próprios envolvidos procuram encontrar uma solução pacífica para o problema. É um lugar onde se encontra ajuda para resolver problemas de conflito sem usar violência. São 22 mil casos atendidos todos os anos pelo programa. Os mediadores escutam o problema e definem com a pessoa qual estratégia tomar. Se a opção for pela mediação, as partes envolvidas são convidadas a participar de um novo encontro e os próprios conflitantes devem encontrar a solução para o problema por meio do diálogo. As pessoas interessadas podem agendar um atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você já ouviu falar em uso capião familiar? Então imagine que um casal resolveu se separar
como acontece todo dia por aí. O proprietário do imóvel preferiu abandonar o lar e permitir que a outra pessoa fique do local por mais de 2 anos. Você sabia que, neste caso, aquele que deixou a propriedade pode até perdê-la, mesmo sendo dono? Para explicar melhor essa relação, nós conversamos com Quênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Muito bem, Quênio, boa noite, está tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Nós estamos aqui, eu estava falando com o Everson, que saiu daqui, sabe? Que a gente está sofrendo com esse calor e tá com essas gravatas, né? Realmente é difícil. Sofrimento, com certeza. É difícil, mas eu queria te perguntar sobre isso. O uso capião familiar é um instituto interessante, diferente, É né? coisa nova, né? Novo criado, isso, né? Foi criado em 2011, no Então é governo da novinho Dilma. demais, né, criança? E as pessoas não sabem disso. Então tem casais ficando surpresos, ou pessoas que estavam morando juntos, até mesmo na união estável. E a pessoa, às vezes, ela rompe aquela relação de casamento ou união estável, e agora com o STF entendendo que a relação homoafetiva se equipara também a casamento, Sim. pode ter até uma relação Não vamos ter homoafetiva, preconceito, né? A sociedade de está se jeito nenhum. abrindo. Com certeza. O que Só está acontece fechando lá em Brasília com o Eduardo Cunha, mas realmente, o restante da sociedade está se abrindo. É uma realidade mundial, né? Sim. Essa situação de considerar como casamento a relação homoafetiva. O que acontece na prática é que a pessoa sai do imóvel, ela comprou aquele imóvel em conjunto com a outra e realmente uma separação por apenas 2 anos, a pessoa perdeu o imóvel, tem pessoas ficando surpresas com isso. Quer dizer, então, assim, só para colocar assim em preto e branco, se um casal seja um casal comum, né? Seja um comum. casal homoafetivo, eu ia falar normal não pode falar não. Comum, né? Não tem dúvida. Porque os outros também são normais, né? Não são anormais. Muito bem, se um casal, não interessa como e qual, ficam juntos, ou casam, ou moram juntos, 2 anos. Compra um apartamento em comum, em comum. Um sai e deixa o outro morando lá 2 anos, dá direito àquele que ficou a ter posse total daquele imóvel. Não só a posse, a propriedade. Então a pessoa perde a propriedade. A ideia dessa lei é uma lei de caráter social, porque há relações no dia a dia em que aquela pessoa desaparece e não volta mais. E quem permanece no imóvel, às vezes, quer vender, quer fazer com negócio, não pode fazê-lo, porque é dono de apenas 50%. Sim. Então o que acontece? Esse caráter social de beneficiar quem fica no imóvel. Então o conselho que eu passo para as pessoas, quer dizer, antes de casar, pensar bem, né? No ato de casar, verificar qual é o regime de casamento. Seja casado ou amasiado, né? Com certeza, né? E um ponto interessante, porque as pessoas têm um tabu de não querer conversar sobre isso. E, logicamente, no ato do rompimento, há grandes conflitos na área patrimonial. Até a pessoa, às vezes, se sente frustrada e quer uma compensação patrimonial. Então, o que acontece? Na prática, é que caso a pessoa venha sair, né, Carlos? É melhor ela fazer isso mediante uma ordem judicial ou autorização em juízo, evitar a alegação de abandono do lar. Porque se por acaso a pessoa sair, tipo um abandono, não retornar mais, passar 2 anos, aquele proprietário que está na posse do imóvel não tendo nenhum outro imóvel, e sendo, no caso aí, essa posse mansa e pacífica, sem contestação, esse desaparecimento dessa pessoa por 2 anos ou mais caracteriza, no caso, a uso capião familiar, ou seja, quem saiu perde a sua propriedade para quem permaneceu no imóvel. E isso realmente é preocupante. O outro fator interessante também, o Código Civil de 2003 para cá, reduziu os prazos de uso capião em geral. Então, o uso capião antigamente era 20 anos. Hoje, o uso capião normal, no caso da residência, ou a pessoa usando para comércio, por exemplo, pode acontecer em apenas 10 anos. E um ponto que eu quero colocar bem claro, Carlos, até aquela pessoa que chega no imóvel, invade, arromba a porta, invade um terreno, se ela ficar lá 10 anos, né, e plantar naquele imóvel, ou vir morar naquele imóvel, o proprietário, por inércia, desleixo, ele perde a propriedade até para o invasor. Então, o que acontece é que tem que haver uma certa precaução das pessoas
quando se trata de imóveis. Ô, Kenil, voltando a essa questão de origem, eu até estava pensando numa frase aqui. Quem casa, quer casa. Com certeza. Quem separa tem que ter cuidado com a casa. Seria isso, né? Muito cuidado. E tem Muito um cuidado ponto, com a né? casa. É aquela questão, meu bem, mas quando separa, vira meus bens. Meus bens, essa também é boa, hein? Gostei dessa aí. Meu bem para cá, meu bem para lá, mas quando separa, meus bens para cá e cada um quer o seu, né? E um fato que eu acho interessante também é que o prazo de 2 anos é muito curto. E tem outro ponto interessante, né, Carlos? Tem o usucapião urbano, que a pessoa entra no imóvel até 250 metros quadrados, pode ser imóvel, um apartamento, uma casa, e se por acaso ficar lá 5 anos, o usucapião urbano, a pessoa não tem nenhum outro imóvel, ele também adquire a propriedade. Então, o usucapião tem de 2 anos, 5 anos e 10 anos. Né? E tem um de 15, que é quando a pessoa não mora no imóvel. Mas um ponto que eu acho importante as pessoas não ficarem relapso, não ficarem inertes em relação à invasão ou não emprestar o imóvel para alguém sem um contrato de comodato. Porque até mesmo o empréstimo... Contrato em cartório, né? Em cartório, em conta particular, é importante que a pessoa ocupante assine o contrato, reconheça a firma, para caracterizar que há um empréstimo ou uma alocação, até com preço mais baixo. Mas nunca fazer nada verbal, porque isso pode acarretar a perda da propriedade. Guardar o verbo para a poesia, né? Isso é bom, é boa ideia, viu? Ô, Kenil, eu agradeço muito as suas informações. Prazer em reencontrá-la aqui. Boa noite. Boa noite. E o Redação VH News vai para um pulinho no comercial e volta em breve.